As proteínas, elas desempenham funções multifacetadas nos alimentos, indo muito além do fornecimento de aminoácidos. O principal motivo para a análise é a determinação do valor nutricional. Proteínas de alta qualidade, como as de ovo, leite, carne, fornecem todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano não pode sintetizar. A legislação brasileira ela é regulamentada pela Anvisa. Ela exige que a informação proteica esteja declarada obrigatoriamente no rótulo dos alimentos. A análise laboratorial precisa é, portanto, a base para uma rotulagem honesta e em conformidade com a lei, permitindo que consumidores, incluindo atletas, idosos e indivíduos com necessidades dietéticas específicas, façam escolhas informadas. Existem vários métodos clássicos para fazer essa extração da proteína, como o método de Kjeldahl. O método ele se baseia na digestão da amostra com ácido sulfúrico concentrado a alta temperatura, na presença de um catalisador. Esse processo ele quebra as ligações peptídicas das proteínas e converte o nitrogênio orgânico presente nelas em sulfato de amônia. A solução é então alcalinizada, destilando-se o amônio sobre a forma de amônia, que é recolhida em uma solução ácida. A quantificação é feita por titulação. As principais vantagens desse método é a alta precisão, a ampla aceitação oficial e a aplicabilidade a uma grande variedade de amostras. Já as desvantagens é o uso de reagentes perigosos, como o ácido sulfúrico concentrado. É um processo lento, que ele leva horas para fazer, e não é específico para a proteína. Ele mede todo o nitrogênio orgânico, o que pode incluir nitrogênio de outras fontes não proteicas, como vitaminas ou nucleotídeos. O método de Dumas. Esse método ele consiste em a amostra ser queimada a uma alta temperatura em uma câmara de combustão na presença de oxigênio. Todo o nitrogênio é liberado como gás nitrogênio molecular N2, enquanto os outros elementos formam dióxido de carbono e água. Os gases passam por um sistema de separação e o N2 é quantificado por um detector de condutividade térmica. As vantagens desse método é a sua extrema rapidez e ele não utiliza reagentes químicos perigosos. A desvantagem é o custo inicial do equipamento, que é elevado, e assim como o outro método, ele mede também o nitrogênio. Métodos instrumentais avançados. Para além da quantificação do nitrogênio total, a ciência analítica desenvolveu métodos que oferecem informações mais específicas sobre as proteínas. Métodos que envolvem a espectrofotometria no UV visível, como o método de Burrietto, baseia-se na reação de íons cúpricos em meio alcalino com ligações peptídicas, produzindo uma cor violeta. É robusto e sofre menos interferência de outros componentes, mas é menos sensível. O método de Bradford utiliza o corante com massa brilhante Blue G250, que se liga a resíduos de aminoácidos básicos, especialmente a arginina, e aromáticos das proteínas, causando uma mudança de cor do marrom para o azul. Ele é muito sensível e rápido, mas pode variar a resposta para diferentes tipos de proteína. Cromatografia líquida de alta eficiência. Separando e identificando a HPLC é uma técnica poderosa para separar os diferentes componentes de uma mistura complexa. No contexto de proteínas, ela pode ser usada de duas formas principais. Análise de aminoácidos. As proteínas são hidrolisadas, quebradas, em seus aminoácidos constituintes, que são então separados e quantificados individualmente por HPLC. Isso permite determinar o perfil aminoácido exato do alimento, crucial para avaliar sua qualidade nutricional. Cromatografia de proteínas intactas. Técnica especial de HPLC podem separar proteínas intactas ou peptídeos maiores com base no seu tamanho, carga ou até sua hidrofobia. É útil para caracterizar proteínas específicas em ingredientes como soro de leite ou soja. Espectrometria de massas. A espectrometria de massas é considerada a técnica mais avançada e específica atualmente disponível. Ela não apenas quantifica, mas identifica inequivocadamente as proteínas com base na sua massa molecular e estrutura.
As proteínas ou peptídeos são ionizados e separados no espectrômetro de massas de acordo com sua relação massa/carga. O resultado é um espectro que funciona como uma impressão digital molecular. Esse método ele é usado na detecção de OGM, organismo geneticamente modificado, na identificação de halogênios, na análise de contaminação e fraude, e também é usado em estudo de larga escala de todas as proteínas presentes em um alimento, permitindo investigar autenticidade, marcadores de qualidade e alterações durante o processamento. Para extrair o teor de lipídios em alimentos funcionais, existem dois grandes métodos, uma é a extração a quente e outra a extração a fria. Agora eu vou falar da extração a quente, que é uma técnica clássica utilizada para a extração contínua de lipídios ou outros compostos presentes em matrizes sólidas como alimentos. Foi desenvolvido para permitir que o solvente orgânico seja reciclado repetidas vezes sobre a amostra, garantindo uma extração eficiente mesmo quando o composto de interesse tem baixa solubilidade. Bom, e como esse processo funciona? Existe primeiro uma preparação da amostra. A amostra do alimento é dessecada e triturada para facilitar a saída da gordura. Depois ela é colocada dentro de um cartucho de celulose permeável. Acontece também a montagem do aparelho Soxhlet, que é um conjunto que tem 3 partes. Tem o balão de fundo redondo, onde fica o solvente, o extrator e o condensador, que fica na parte superior. Basicamente, o cartucho é inserido no extrator, conectado a um balão com solvente e a um condensador. Depois, tem o aquecimento do solvente, o solvente orgânico, como o éter de petróleo ou hexano, é aquecido no balão e quando ele evapora, sobe e atinge o condensador, onde vira líquido novamente e pinga sobre a amostra. Depois acontece o processo de extração contínua, onde o solvente arrasta os lipídios presentes na amostra e quando o extrator enche até certo nível, ele sifona o solvente carregado de lipídios de volta para o balão. Esse ciclo se repete automaticamente por várias horas, ou seja, é uma lavagem contínua da amostra com solvente quente. Depois, tem a recuperação dos lipídios. Ao final, o solvente no balão ele contém todo o lipídio extraído, ele é evaporado, restando apenas a gordura pura. Logo depois disso, tem o cálculo de teor de lipídios. A gordura recuperada é pesada e com essa massa calcula-se a porcentagem de lipídios na amostra. As principais vantagens desse método é a extração completa, mesmo de matrizes sólidas difíceis, uso de pequenas quantidades de solvente recirculado e é um processo automatizado, sem necessidade de ficar intervindo constantemente. É um método padrão para a determinação de lipídios em análise de alimentos. As desvantagens são o tempo de extração elevado, porque ele pode durar muitas horas, exige aquecimento constante, o que aumenta o consumo energético e não é adequado para compostos termoláveis, ou seja, sensíveis ao calor. Outro método bastante utilizado é a extração a frio. A extração a frio separa os lipídios da matriz, utilizando solventes orgânicos que solubilizam os lipídios sem aplicação de calor. Esse processo ocorre da seguinte forma: ocorre primeiro uma preparação da amostra, que é onde ela é pesada, a quantidade conhecida da amostra. Se for alimento sólido, ocorre a homogeneização, que seria a trituração para aumentar a recuperação. Ocorre depois disso a adição dos solventes na fase inicial, adiciona a mistura de metanol mais cloroformo e ocorre o processo de homogeneização, que é a agitação bem vigorosa desse solvente para permitir que os lipídios sejam solubilizados nesses solventes. Logo após ocorre um ajuste para promover a separação de fases, é adicionado cloroformo e água ou solução salina, conforme o protocolo, para formar 2 fases, a fase inferior, orgânica rica em lipídios, e a fase superior, aquosa. Logo depois disso tem a separação de fases, na qual a fase orgânica é coletada, ela é inferior no caso de cloroformo. Ocorre também uma lavagem, que esse processo, na verdade, ele é opcional, lavar a fase orgânica com pequena porção de metanol ou água para remover impurezas polares. Logo depois da recuperação do solvente, ocorre a transferência da fase orgânica a um frasco previamente pesado, a evaporação do solvente até a sua secura. Evaporação a vácuo, evaporação rotativa ou sequencial em capela com cuidado, mantendo a temperatura baixa para não oxidar lipídios. Depois ocorre o processo de secagem e pesagem,
Ele é seco em estufa em temperatura baixa, se for o indicado. Depois ele é resfriado em um dessecador e pesado o frasco com o resíduo lipídico. E logo após isso, desse processo, você pode fazer o cálculo do teor de lipídios nessa amostra. As vantagens desse processo é que ele extrai quase todas as classes lipídicas, é amplamente validado e comparável entre laboratórios. As limitações são os usos de solventes tóxicos, como o clorofórmio, que requer equipamentos para secagem, evaporação e pode extrair também compostos não lipídicos solúveis em orgânicos se não houver cuidado durante esse processo. Determinação de açúcares em alimentos e bebidas funcionais. A determinação de açúcares em alimentos e bebidas funcionais, abordando tanto a importância do controle do açúcar para a saúde, quanto as principais técnicas analíticas utilizadas para determinar seu teor nos alimentos. O açúcar é essencial à vida, mas seu consumo excessivo está relacionado a várias doenças crônicas, o que torna esse controle fundamental na indústria alimentícia. Importância do controle de açúcar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos e crianças consumam no máximo 25 gramas de açúcar por dia. No entanto, no Brasil, a média é de 150 gramas por pessoa, 6 vezes mais que o ideal. Esse excesso faz com que o corpo produza insulina em excesso, gerando resistência à insulina e aumenta o risco de diabetes tipo 2, obesidade, hipertensões e doenças cardiovasculares. Mesmo assim, o açúcar tem papel vital. É convertido em glicose, principal combustível celular. Nosso cérebro não sobrevive mais de 5 minutos sem glicose. Portanto, o problema não é o açúcar em si, e sim o excesso. Tipos de açúcares e classificação. Os açúcares estão presentes naturalmente em muitos alimentos, como frutas e leites. Esses não entram no limite diário da OMS. O foco é nos açúcares adicionados, como da sacarose em produtos industrializados. Quimicamente, dividimos os açúcares em redutores e não redutores. Os redutores têm grupos aldeídos ou cetonas livres e podem reduzir íons metálicos como cobre e ferro. Já os não redutores, como a sacarose, precisam primeiro passar por hidrólise para se tornarem redutores e assim serem quantificados. Métodos de determinação de açúcares. Refratometria. O refratômetro mede o desvio da luz a passar por uma solução açucarada e expressa o resultado em grau Brix. Cada 1 Vx equivale a 1 grama de sólidos solúveis em 100 gramas de solução. Apesar de útil, ele só indica o total de açúcares, sem distinguir quais estão presentes. Polarimetria. Esse método explora uma propriedade dos açúcares, sua capacidade de desviar a luz polarizada. O aparelho chamado sacarímetro mede esse desvio e a partir dele calcula-se a concentração do açúcar. É muito usado em indústria de bebidas e açúcar refinado. Volumetria, método Lane-Eno. É um método clássico e barato. O açúcar redutor reage com cobre 2 da solução de Philly, reduzindo U a cobre 1 e mudando a cor da solução. Porém, exige muito cuidado. O tempo de ebulição, preparo e adição dos reagentes influencia fortemente o resultado. Espectrofotometria UV-Vis. Cada tipo de açúcar tem um aspecto de absorção característico. O equipamento mede a intensidade da luz absorvida e calcula a concentração. É um método mais preciso, porém demorado e exige reagentes de alta pureza. Cromatografia líquida de alta eficiência. A CLAE é um método de referência na análise de açúcares. Ela separa os compostos com base no tempo de retenção, permitindo identificar e quantificar glicose, frutose, sacarose e outros açúcares numa única análise. O detector por índice de refração é versátil e não destrutivo, mas sensível à variação de temperatura. Obrigada pela atenção.